Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional. Hoje, dia 17 de maio de 2023, quarta-feira. Vocês estão bem? Olha o batom aqui. Vocês estão bem? Bom dia, Andréia. Bom dia a todas vocês que estão entrando. Naya Dias, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Salmos. E hoje nós vamos ler o Salmo 109. Então você pode abrir aí a sua Bíblia no Salmo 109 para acompanhar a leitura junto comigo. Não esqueça de compartilhar essa live com as suas amigas, convidar elas para ter esse momento devocional junto conosco e também curtir bastante o vídeo dessa live para que ela possa alcançar mais pessoas. Amém? Glória a Deus por isso. Abre aí então a sua Bíblia no Salmo 109 e vamos acompanhar juntas a leitura. Amém? Bom dia, Eliane, tudo bem com você? Bom dia, Madalena, tudo bem? Hoje aqui em Maringá tá fazendo frio, continua frio, nós amanhecemos com 17 graus aqui em Maringá. Então tá bem friozinho, bem difícil sair da cama. Jaque Nascimento, bom dia, graça e paz, querida. Lembrando pra vocês que todas as nossas lives ficam salvas lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então se você quiser acompanhar, não conseguir acompanhar ao vivo as nossas leituras do livro de Salmos, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e o link tá no destaque dos nossos stories, tá bom? Vamos então começar. Quem pode aqui comentar para mim Salmo 109 para eu fixar o comentário e a gente já começar a nossa leitura do dia de hoje. Eliane, Fortaleza, Ceará, sol, calor intenso. Aí é sempre calor, né? Aqui não, aqui quando é frio é muito frio, quando é calor é muito calor também. São dois extremos. Obrigada. Joenara Lima, muito obrigada pelo seu comentário, amada. Vou fixar aqui o seu comentário e vamos então começar a nossa leitura, tá bom? A minha Bíblia é uma NA, é uma Nova Almeida atualizada. Essa é a Bíblia que eu tenho usado para ler o Salmo junto com vocês. O Salmo 109 é um Salmo de Davi e aqui na minha Bíblia, o Salmo 109 tem o título Oração de um Homem Perseguido. A oração de um homem perseguido. Vamos lá, então, começar com a nossa leitura. Já estão com a Bíblia aberta? Salmo 109, oração de um homem perseguido ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então, vamos lá. Vamos lá? Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios mentirosos e fraudulentos. Com língua mentirosa falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Esse aqui é o versículo-chave da nossa reflexão de hoje. Eu, porém, oro. Então, aqui, o Davi, né, o salmista, que é o rei Davi, ele lamenta porque ele tem sido caluniado, ele tem sido alvo de calúnias, ele tem sido alvo de mentiras, ele tem sido alvo de ofensas. E quem nunca passou por isso, né? Infelizmente, essas coisas vão acontecer com todo mundo, infelizmente, né? Todos nós podemos ser alvo de calúnias, alvo de lábios mentirosos, não é verdade? Quantas vezes, pessoas às vezes que nem mal te conhecem, né? Mas que falam de você, se levantam para falar coisas que muitas vezes elas nem sabem. E aqui o rei Davi, ele se lamenta
porque essas pessoas que se levantaram contra ele, que têm usado a língua para ferir, para machucar, para ofendê-lo, para caluniá-lo, são pessoas que ele considerava, são pessoas a quem ele ajudou, a quem ele fez bem, porque ele fala assim: pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Ou seja, são pessoas que ele considerava, são pessoas com quem ele tinha um carinho especial, com quem ele ajudou já, com quem ele acreditava que eram amigos deles. Então essas pessoas estão se levantando contra ele com uma língua mentirosa. E nesse momento, o que ele fala, né? Ele fala assim: em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Ele, porém, ora. Ele, porém, busca, né, justiça, busca, né, o alívio para a alma dele em oração. E é isso que nós devemos fazer também, mulher de Deus. Nos momentos de angústia, de aflição, nos momentos se alguém se levanta, né, para te prejudicar, para te caluniar, para te ofender, o que você tem que fazer? Você tem que levar essa situação na presença do Senhor, porque a vingança pertence a Ele, e Ele é o justo juiz, né? Não tente resolver por você mesma a situação, não tente responder à ofensa, né? Não responda à ofensa, não tente se justificar e não tente se defender, porque você, mulher de Deus, já tem quem a defenda, amém? Quem te defende é Deus. Então, permaneça em oração. Lidiane, estão mentindo, estão falando calúnias, estão me ofendendo. O que você faz? Você se cala? Você se cala. E você leva essa situação na presença do Senhor. Não tente se justificar, não tente se defender. Porque muitas vezes, mulher, a gente vai se defender ou a gente vai se atacar e acaba mais ferido ainda, né? Eu nunca vi alguém ser curado numa discussão. Eu nunca vi alguém ser levado a Cristo em uma discussão. As discussões são infrutíferas e elas só servem para ferir e para machucar. Então fuja da discussão. Fuja, né, de bater boca com as pessoas, né? É interessante que o evangelho, ele realmente anda na contramão do mundo. Então, enquanto o mundo diz para você não levar desaforo para casa, né, a palavra de Deus diz que não vale a pena você responder à ofensa. Aliás, a palavra de Deus diz lá em Provérbios que todas as vezes que você discute com tolo, você se torna semelhante a ele. Existe sabedoria no silêncio. Existe sabedoria no silêncio. E quando você não responde a uma ofensa, você abre espaço para que Deus responda por você. E acredite, mulher, a resposta dele é muito melhor que a sua. Todas as vezes que você responde, que você se justifica, que você se defende, você está apenas, né, impedindo que Deus responda no seu lugar. Dê espaço para que o Senhor responda no seu lugar. Quando você se cala, é o Senhor que fala. Amém? Quando você se cala, é o Senhor que fala. E a resposta dele é infinitamente melhor do que a nossa. Então não perca seu tempo respondendo ofensas, batendo boca por aí, né? Não é esse o comportamento de uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus confia no Senhor, sabe que é Ele que a defende, que é o Senhor Jesus, o seu advogado fiel, né? Como diz aquela canção, meu advogado fiel, é Ele que é o nosso advogado, né? É Ele que nos defende. Então não tente se defender sozinha, mas confie no Senhor. E eu falo isso de propriedade, porque realmente eu já errei muito nesse sentido, tentando me defender, tentando, né, bater boca com pessoas, e eu me arrependi muito. Me arrependi porque primeiro percebi que não era a pessoa que estava falando, né? Quando eu comecei a discutir com aquela pessoa, eu percebi que não era aquela pessoa que estava falando, mas era o inimigo usando aquela pessoa para me ofender, para me derrubar, para me caluniar.
Então eu me arrependi de ter respondido, me arrependi de ter batido boca, me arrependi de ter me envolvido naquela discussão, porque eu percebi que não era aquela pessoa que estava falando, né? Mas era uma situação realmente criada pelo inimigo para me abater, né? Para me destruir. E foi nesse momento, exatamente, Valéria, é melhor ter paz do que razão. A paz que excede todo entendimento, né? A paz que não tem preço, né? É muito valiosa a sua paz para você perder ela. Então, cuide da sua paz, né? Guarde o seu coração, para que você não se envolva em discussões que vão apenas ferir e machucar você ainda mais, tá? Não faça isso. Não faça isso com você. Então, como eu tava falando, eu me arrependi. Teve um momento da minha vida, mulher de Deus, lá há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, quando eu tava na faculdade, sabe? Que eu não entendia por que algumas pessoas, Sandra, você passou por isso esses dias? Quem nunca passou por essa situação, né? Eu lembro que na faculdade, mais de 10 anos atrás, eu tava com o Davi recém-nascido, eu fiquei grávida no 3º ano da faculdade de letras e o Davi nasceu no meu 4º ano da faculdade, no último ano da faculdade, com TCC, com estágio e com filho recém-nascido. Mas o Davi era o meu sonho, era um presente de Deus, nunca reclamei por isso, né? Ele veio no momento mais improvável, mas eu acredito que ele veio no momento ele veio no momento correto. Não sei porque a gente é tão perseguida por causa do nome de Cristo, Eliane. O Senhor falou que nós teríamos aflições. O Senhor falou, ele não mentiu, não. Ele não escondeu nada de nós, não. Ele falou, no mundo vocês terão aflições, né? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós seremos perseguidas. A partir do momento que você professa o Senhor como seu Senhor e Salvador, você vai ser perseguida, né? Pela sua fé, não tem porquê. Davi era perseguido sem motivo por Saul. Qual que era o motivo de Saul para perseguir Davi? Ciúme, inveja. Não tinha outro motivo. Davi nunca fez mal para Saul. Davi nunca fez nenhum mal para Saul. Nunca maquinou nenhum plano. Apesar de ser ungido do Senhor, saber que o trono seria dele, ele nunca fez nada com Saul. Ele nunca tentou tomar esse trono à força. Ele sempre confiou no Senhor. Então, sem motivo, ele foi perseguido. E muitas vezes não tem motivo. Eu lembro que no último ano da faculdade, eu fui muito perseguida, fui muito ofendida, fui muito caluniada. E eu não entendi o porquê. Por que isso tá acontecendo? Por que as pessoas estão se levantando contra mim? Né? Tinha uma panelinha lá na faculdade que simplesmente me detonava. E eu não entendia por quê. Eu não entendia o porquê disso. Sabe? Eu chorava muito. Eu chorava todos os dias, sabe? E pensei, inclusive, em até desistir, né? Inclusive, até ouvir esse conselho, tranca a faculdade, depois você volta. Mas eu tava no último ano da faculdade. Se eu desistisse agora, daquele momento, que horas que eu ia voltar? Talvez eu não voltasse nunca mais, né? Mas foi muito difícil pra mim, esse último ano da faculdade. Eu chorava todos os dias e tinha o Davizinho recém-nascido, né? E tinha estágio pra fazer, tinha o TCC pra fazer, prova e tudo mais. E eu tive muitos professores que me ajudaram nesse tempo, muitos professores que foram compreensivos comigo e me ajudaram, né, com provas, com trabalhos. Principalmente no tempo em que eu tive que, né, de licença maternidade, me ajudaram bastante, mandando trabalhos para compensar as notas, enfim. Mas eu não sei se por causa disso, né, que muitas pessoas se levantaram para me caluniar, para me ofender nesse tempo. E foi um tempo muito difícil para mim, sabe? Só que o Senhor me honrou, né? E o Senhor nunca me abandonou. Eu lembro que nesse tempo eu não conseguia nem orar. Eu escrevia cartas para Deus. Eu me sentia muito sozinha e eu chorava e eu escrevia cartas para Deus chorando, né? Para que Ele me ajudasse a suportar aquela situação, aquele tempo, né, de dificuldade, de ser ofendida e caluniada sem motivo. Eu não entendia o motivo, sabe, de tudo isso. E o que aconteceu no dia da minha formatura, mulher?
o Senhor me honrou. O Senhor me honrou no dia da minha formatura. Porque, né, quem já foi numa formatura ou quem já fez faculdade sabe que tem um momento da formatura em que eles homenageiam o melhor aluno da turma, o aluno que teve a maior média, né? Nos 4 anos, eles fazem a soma da média e aquele aluno que tem a maior média é homenageado, né? Como o melhor aluno da turma. E eu me surpreendi que quando anunciaram o meu nome, né? Então, aquilo eu vi que era Deus me honrando. E quando falaram o meu nome, imediatamente, naquele momento, eu ouvi, sabe, nos meus ouvidos, assim, um versículo, né, de um salmo de Davi, né, quando Davi fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda, né, e naquele momento eu lembrei exatamente quando anunciaram o meu nome, né, e falaram, Lidiane, vem aqui para receber, né, a sua homenagem, o seu diploma de melhor aluna da turma, eu ouvi esse versículo na minha mente, na hora veio esse versículo na minha mente, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. E naquele momento eu tremia, fiquei muito emocionada e eu vi o quanto Deus me honrou, né? Com um filho pequeno, né? Recém-nascido, com tanta dificuldade, com tantas pessoas contra mim, eu consegui não só terminar a minha faculdade, não só o meu diploma, mas o Senhor transbordou na minha vida, me honrou na presença dos meus inimigos né, transbordou realmente na minha vida e naquele momento ele mostrou, eu tô contigo, então não desista, eu estou com você, né, eu honro você, eu honro o seu esforço, eu honro a sua determinação, você não desistiu, você prosseguiu e aqui tá o seu prêmio. Então é isso, sabe? Queridas, a gente vai passar por esses momentos difíceis na nossa vida, tá? Infelizmente, as pessoas são as pessoas e pessoas vão ser sempre pessoas e isso não dá pra mudar. E algumas vezes nós seremos sim atacadas, nós seremos caluniadas, mas se nós permanecemos como Davi em oração, como ele falou, né? Eu, porém, permaneço em oração, eu, porém, oro. Se nós permanecemos em oração, se nós buscarmos em Deus força, se nós confiarmos no Senhor e não pararmos por causa de ofensas, por causa de calúnias, você também não deve parar de caminhar por causa disso, né? Se você permanecer em Deus, se você permanecer caminhando e prosseguindo pro alvo, Ele vai te honrar, né? Ele vai te honrar. Eu sei que naquele dia muitas pessoas ficaram com raiva por causa disso, porque me viram sendo honrada. Mas eu sei que Deus está do meu lado, sempre esteve do meu lado e me manteve de pé no momento de dificuldade. E vai te manter de pé também se você permanecer em Deus, se você continuar orando, se você continuar buscando e se você buscar nele a justiça, né? E não tentar fazer justiça com as suas próprias mãos, não tentar responder à ofensa, mas permanecer guardando seu coração e buscando em Deus. Eu busquei em Deus, mesmo porque não tinha mais quem buscar, eu só tinha Deus. E Ele é suficiente, Ele foi suficiente e Ele é suficiente. Então, se você está passando por isso, se você tem passado por isso, se você tem passado por calúnias, por ataques, por perseguições, quero dizer para você que o Senhor é contigo. Então faça como Davi, busque em oração. Amém? Vamos continuar lendo então. Aqui do versículo 6 ao versículo 29, a oração de Davi é para amaldiçoar os seus inimigos. Eu vou ler esse versículo, eu vou ler essa parte e depois eu vou comentar com vocês, tá bom? Inclusive eu separei até outra passagem pra gente falar sobre isso. Então vamos lá. Suscita contra ele um ímpio e que à sua direita seja um acusador. Quando julgarem, que ele seja condenado e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias e outro tome
o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva, a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem. Que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, que haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade, que seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os seus olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra sua memória, porque ele não se lembrou de usar misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração. Para os entregar à morte, amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, como o cinto com que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, ó Senhor, meu Senhor, age por mim por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia. Porque sou pobre e necessitado. Dentro de mim sinto ferido no coração. Ele fala aqui que ele está se sentindo ferido no coração dele. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto de tanto jejuar. Os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos. Que tu, Senhor, fizeste, amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados que se levantam contra mim, alegrem-se, porém, o teu servo. Cubra-se de vexame os seus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Então aqui Davi ora para que os inimigos dele sejam amaldiçoados. Ah, Lidiane, então a gente tem que fazer isso, a gente pode fazer isso, orar para que o Senhor amaldiçoe, amaldiçoe os nossos inimigos, amaldiçoe quem nos calunia? Não, mulher de Deus, porque não é isso que o Senhor nos ensina no Novo Testamento. O Senhor nos ensina a amar os nossos inimigos. E como nós amamos os nossos inimigos, orando por eles, orando para que eles sejam alcançados, orando para que eles vejam a luz de Jesus, orando para que eles se convertam, para que eles tenham o coração transformado. Então, essa lógica de Davi, ela não serve para nós, né? Ele deseja o mal dos seus inimigos, ele ora para que o Senhor amaldiçoe os seus inimigos, e não é isso que nós devemos fazer. Você não deve orar para que o Senhor amaldiçoe os seus inimigos. Essa não é a oração. Por que, Lidiane, você está falando isso? Porque lá em Lucas, no capítulo 6... Agora eu vou falar de Lucas, tá? Lucas no capítulo 6, no versículo 27, Jesus diz assim, ó. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Ou seja, aqui Jesus está falando para retribuir o mal com o bem. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Olha só o que Jesus está dizendo. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Ou seja, não retribua o mal com o mal. Permaneça sendo bom. Permaneça fazendo o bem. Façam com os outros o que gostariam que fizessem com você. Esse é o padrão de comportamento que Jesus está estabelecendo aqui. O outro está fazendo mal para mim, eu vou retribuir com o bem. Porque é isso que Jesus pede para mim. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles a quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos.
Façam o bem, emprestem sem querer nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Então, esse é o padrão de comportamento que nós devemos ter, que Jesus estabeleceu para nós, quando fomos atacadas, caluniadas, né? Quando fizerem mal para nós. Não devemos desejar mal ao outro. Porque senão, qual a diferença entre nós e os pecadores? Qual a diferença entre nós e o ímpio? Nenhuma diferença, porque até os pecadores amam quem os amam, né? Então nós devemos amar os nossos inimigos. E como que nós devemos amar os nossos inimigos, Lidiane? Orando por eles. É Lucas capítulo 6. Lucas 6, a partir do versículo 27, tá? Lucas 6, a partir do versículo 27. Então, nós devemos amar. Lucas 6, Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27. Lucas 6, a partir do versículo 27. Tá? Então aqui tá falando como nós retribuímos uma ofensa, como nós retribuímos alguém que faça mal, fazendo bem, fazendo com o outro aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse conosco. Esse é o padrão cristão de comportamento. É isso que Jesus estabeleceu para nós e vale o que Jesus estabeleceu para nós. Então Jesus diz: ame os seus inimigos, não retribua mal com mal, mas retribua o mal com o bem, porque você vai ser recompensado por isso. Porque nós temos um Pai que é bom até com os ingratos e com os maus. E se nós somos feitos à imagem e semelhança desse Pai, nós devemos agir com misericórdia como Ele age também. Amém? Porque você, mulher de Deus, é filha desse Pai de amor, esse Pai misericordioso, desse Pai bondoso. E como filha dele, você se parece com ele. E se você se parece com ele, você se comporta como ele. Você age como ele, você age com misericórdia. Você olha para o ímpio com misericórdia. E se ele está te fazendo mal, você vai retribuir o mal com bem. Esse é o padrão de comportamento que o Jesus estabeleceu para nós diante de uma ofensa, diante de alguém que faça mal para nós. Retribuir com o bem. Amém? Ficou claro? Vamos voltar então para o Salmo 109 e continuar lendo aqui. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios e o louvarei no meio da multidão, porque ele se opõe à direita do pobre para livrar daqueles que o condenam. Amém? Essa foi a leitura, então, do nosso salmo de hoje, o Salmo 109. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos a calar diante da ofensa, aprendemos a deixar que Deus fale no nosso lugar, que o Senhor nos defenda, que o Senhor nos honre. Confiamos no Senhor diante de uma ofensa. Confiamos porque Ele sabe a verdade, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe de todas as coisas. E Ele é um Deus justo. E nós devemos confiar na justiça dele e não retribuir o mal com mal, mas retribuir o mal com o bem. Amar os nossos inimigos como Jesus nos ordenou, como Jesus nos orientou, como Jesus determinou. Ame os seus inimigos, ore por eles, ore para que eles vejam a luz, ore para que eles se convertam, ore para que eles sejam alcançados, como um dia você também foi alcançada. Né? Quem era você antes de Jesus? Já parou para pensar em quem era você antes de Jesus? Né? Como que você estaria sem Jesus hoje? Talvez na mesma posição do ímpio, talvez na mesma posição dessa pessoa que te ataca. Então, querida, ore pelos seus inimigos, abençoe ele. Eu acredito que uma pessoa, ela sabe que ela perdoou quando ela consegue orar abençoando aquela pessoa. Quando você consegue orar abençoando aquela pessoa, é porque você realmente perdoou. É porque você realmente está cada vez mais parecida com o seu Pai. Amém? Essa foi a reflexão do Salmo de hoje, do Salmo 109, tá? Na sexta-feira nós voltamos para a reflexão do Salmo 110, tá? Vamos orar agora. Feche seu coração, não. Feche seus olhos aonde você está. E concorde em fé comigo. Amém? Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra, que nos exorta, que nos ensina, que nos orienta, Pai.
assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós queremos, Senhor, libertar o nosso coração da ofensa, da calúnia, da mentira, Pai. Não permita, Senhor, que essas palavras, Senhor, nos machuquem, mas que a gente se lembre das suas palavras de amor, que nos ensinam a amar, a fazer o bem, Senhor, a proteger e a guardar o nosso coração. Nós escolhemos, Senhor, não tomar o veneno da ofensa, mas, como Davi, permanecer em oração, buscando em Ti a cura, o alívio, o refrigério e o consolo para o nosso coração. Que nós possamos permanecer como filhas que obedecem ao seu Pai, filhas que confiam no seu Pai e filhas que esperam no seu Pai a solução para os seus problemas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém e amém. Mulher, muito obrigada pela sua companhia. É sempre uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Um beijo no seu coração. Não se esqueça que essa live depois vai estar lá no nosso canal no YouTube. Eu vou enviar já ela para lá, pro canal do YouTube. Se você não conseguiu assistir completa, você pode assistir lá, tá bom? Um beijo no seu coração e até sexta-feira.